nós, sem dúvida, devemos fazer um outro programa também, continuando sobre o vício capital da ira, porque há muita coisa a se dizer. A gente, como o menino disse ali, o rapaz, o músico disse, é muito importante a gente canalizar esse sentimento da raiva para alguma coisa positiva. E aí, esta coisa positiva, quando a raiva é canalizada para ela, ela terá muito mais qualificação, muito mais qualidade. A gente não pode descontar a nossa raiva nas pessoas, nas plantas, nos animais, em qualquer objeto ou mesmo em tarefas que podem ficar impregnadas pela raiva. Por exemplo, se está preparando uma comida no momento que está com muita raiva, não faça comida, não. Não faça. Eu não estou me referindo daqueles que usam a alimentação para se vingar, né? A coisas horríveis, ou colocar veneno, outras coisas. Não, não me refiro a isso. Me refiro simplesmente a fazer uma comida, uma alimentação, quando você está impregnado de raiva. Sem dúvida, aquela alimentação não será uma alimentação boa. Até porque as pessoas falam isso com muita frequência. A melhor comida é aquela que é preparada com amor e não com raiva, né? E outra coisa, não culpe ninguém, pelo amor de Deus, pela sua raiva. A raiva começou em você e vai terminar em você. É muito comum pessoas irascíveis, iracundas, como dizia Aristóteles, na tradução em português. É muito comum as pessoas ficarem culpando Deus e todo mundo. A pessoa é iracunda, está o tempo todo ressentida, magoada, etc. E qualquer coisa, fulano de tal é culpado, fulano de tal é culpado, é igual o episódio lá do Gênesis, né? Todo mundo tem culpa, ele mesmo não tem. Não culpe ninguém. A raiva começou em você, termina em você. O mundo exterior é apenas um pretexto, uma desculpa que a gente usa para justificar a própria ira. Nós vamos ver agora mais um VT, o povo falando sobre a ira. Vamos ver, muita coisa boa. Confiramos. Você já se sentiu irado alguma vez? Então, já assim, uma situação de estresse muito grande, aí ou em alguma outra situação eu acabo se ficando assim, irado, nervoso mesmo. É possível se controlar no momento de ira? Sim, porque na realidade a gente deve ordenar essa ira, né? Ordenar ela para direcionar ela para o bem ou para o mal, né? O próprio Jesus mesmo, no templo, ele ficou nervoso, ele ficou irado, né? Mas ele soube direcionar isso, né? A ira é só negativa ou ela também pode ser positiva? Então, a ira ela é amoral. Então, dependendo da forma que você utilizar nela, aí ela pode ser negativa quanto positiva. Um exemplo é o próprio Jesus, né? Ele se utilizou mesmo, né, do seu estado para fazer com que aquela ira fosse algo positivo, né? Ele, pelo seu zelo no templo, ele ficou irado, ele jogou os vendedores, tudo, expulsou os vendedores do templo. Então algo amoral, né? Não é bom nem ruim, depende daquela forma que a gente se utiliza dela. Qual a melhor maneira de agir diante de uma pessoa visivelmente irada? Eu acredito que o silêncio, assim, né? Esperar se acalmar e depois viver o diálogo, né? O Papa Francisco diz uma frase que me marca muito, que voe pratos, né? Mas que não crie muros, né? Então, assim, né? Acalmar, silenciar, deixar que a poeira abaixe, mas depois viver o diálogo, né? Eu acho que é muito importante. Voe em pratos, mas não crie muros. É bonito, é a frase. Depende de quem está no meio dos pratos. Como uma vez eu estive numa briga de casal. É terrível. A gente ficava tendo que correr da fúria da dona, da senhora, que o marido fez coisa errada e ela estava muito irada. E eu estava conversando com os dois e eu me vi no meio de um tiroteio de pratos. Espero que eles não tenham criado muros, porque eu não quero ser muro para ninguém. Aí as participações, Guilherme? Então, tem uma participação aqui, Luzia Gurgel, minha mãe lá de Ponte Nova. Ela te cumprimenta e ela pergunta se essas virtudes, sejam negativas, igual os vícios, elas podem ser de herança genética.
ela diz aqui que hoje já vemos orações pelas curas das gerações, né? Sim. Como que a gente deve fazer essas orações em si. A gente vê, aqui no caso dela que é genética, né? Que passa de geração em geração, mas um bebê, quando está na barriga da mãe, ela sente muito o reflexo daqueles 9 meses de como que foi o comportamento dos pais, né? O bebê. E acontece que se a mãe teve uma gravidez conturbada e ela demonstrou raiva e tal, acontece do bebê ter esse tipo de comportamento né, no seu desenvolvimento. Mas acontece de vir de gerações passadas. Nada nosso é uma mistura, não é? Nada é muito puro assim, né? É só o meio ambiente, como as pessoas falam hoje, né? Meio ambiente é que cria, que forma, a cultura é que cria, que não é bem assim. Há uma determinação genética sempre para temperamento, seja para a humildade, seja para a ira, seja para a gula, seja para a preguiça, seja para tudo. Existe um elemento que é determinação genética, mas não é o elemento preponderante. E nada disso impede o uso da liberdade. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Se existe uma determinação genética, por exemplo, para a ira, se existem elementos do meio ambiente desde a gravidez que facilitam o desenvolvimento de temperamentos mais irados, o ser humano ele tem uma capacidade de transformação, de mudança, mais difícil, mais fácil, mas ele tem esta capacidade de tal maneira que ele não é determinado por nada. Existem tendências, mas a determinação é do próprio indivíduo, diz respeito à sua liberdade. Naturalmente, não indo contra a sua natureza, porque não há necessidade, como nós dissemos. É este raciocínio que nos permite dizer que entre virtude e vício é uma questão de dose, como entre remédio e veneno. Ou seja, a natureza está ali, ela é inculta, ela é primitiva, a natureza está ali. Pertence ao ser humano a possibilidade de, sem negar essa natureza, educá-la, transformá-la de acordo com ela mesma para o bem. São Paulo era irascível, São Paulo era um temperamento explosivo. São Paulo é o maior missionário do começo do cristianismo. São Vicente de Paulo também tinha um temperamento irascível, se transformou no santo da mansidão. E assim por diante, né? A Maria Lúcia, se não me engano, essa aqui é Maria Lúcia Costa Val, lá de Lagoa Santa. Não, em Lagoa Santa? Aqui da cidade de Lagoa Santa, então não é a Costa Val. Costa Val é Anchieta. Maria Lúcia Costa. Ela pergunta se é normal uma freira ter ódio por outra pessoa que só fez o bem. Ela pergunta porque uma freira disse que ela não perdoa essa pessoa. Parece que é um caso isolado, a freira se desentendeu com alguém e não consegue perdoar essa pessoa, e ela pergunta se é normal vindo de uma freira, né? Não é normal. Não é normal, não é da religiosa, freira, consagrada, cristão, batizado, padre, bispo, qualquer um, ateu, não religioso. É bom perdoar, é bom pedir perdão, é bom se sentir perdoado. Nós cantamos no Glória uma letra, inclusive, que eu adaptei, em que fala da beleza do perdão e de ser perdoado. Perdoa a quem muito amou, né? Que é uma expressão, inclusive, bíblica. O perdão, além de ser bíblico, é também humano. Ele liberta, ele é libertador, inclusive da próprio ressentimento, da própria mágoa. A pessoa, né? Pessoas que se amam, por exemplo, e que brigam, o amor amadurece e cresce exatamente quando o conflito é resolvido através da compreensão, do pedido de perdão e da experiência de ser perdoado. É a melhor coisa que existe. Acrescenta, faz crescer, amadurece, aprofunda a experiência de amor. Voltamos daqui a pouco.